Bom, gente, então agora nós vamos ver alguns exemplos de como encontrar a expansão em série de Taylor de algumas das funções mais conhecidas, que vão aparecer mais no futuro. Nós veremos futuramente que essa expansão que nós vamos encontrar agora é única, tá bom? Então, não importa a maneira que a gente utilize para encontrar a expansão de Taylor, uma vez encontrada, é única. Então, no momento, nós ainda vamos usar o jeito clássico, tá bom? Que é calculando as derivadas. Bom, então, nós já vimos, certo? Usando aí aquela argumentação algébrica, como encontrar esse quociente aqui escrito como uma série, né? Nós vimos que isso daqui é, então, a soma de z elevado a n, para n indo de 0 a infinito, e essa série converge desde que o módulo de z seja menor que 1. Então, aqui o nosso raio de convergência é 1. Ok. Bom, agora nós vamos fazer um pouquinho diferente e vamos olhar mesmo para a função f de z, igual a 1 sobre 1 menos z, e encontrar então essa série através do procedimento de expansão dessa função em série de Taylor centrada em zero. Tá legal? Então vejam o seguinte, gente, essa função f, ela é analítica, exceto na singularidade z igual a 1, né? Que é quando aqui o denominador se anula. Então ela é analítica em z igual a zero e, portanto, admite uma expansão em série de Taylor. Certo? Então, f é analítica em z0 igual a zero e, portanto, admite uma expansão em série de Taylor. Então, vamos ver como a gente faz isso, né? Ok, bom, então a derivada de f, nos pontos onde essa derivada existe, é o quê? É 1 sobre 1 menos z quadrado, certo? A derivada segunda de z, bom, então f' podemos escrever como 1 menos z elevado a menos 2. Então, usando aqui a regra da potência, nós obtemos menos 2, que multiplica 1 menos z elevado a menos 3, vezes menos 1, que é quem multiplica z aqui. Então, isso nos dá 2 vezes 1 menos z elevado a menos 3, que é 2 sobre 1 menos z ao cubo. Certo, então vamos fazer só mais uma aqui na mão. A derivada terceira de f é o quê? Então, aplicando aqui a regra da potência, nós temos 2 vezes menos 3, que multiplica 1 menos z elevado a menos 4, vezes menos 1, que multiplica z. Então, isso nos dá 2 vezes 3 sobre 1 menos z elevado a 4, que eu vou escrever da forma, então, 3 fatorial 1 menos z elevado a 4. Assim como aqui, 2 é igual a 2 fatorial, né? E aqui 1 é igual a 1 fatorial. E, na verdade, esse 1 daqui até pode ser escrito como 0 fatorial. E aqui a gente teria f de z, então a derivada de ordem zero, né? A própria função. Bom, prosseguindo dessa forma, então nós obtemos que a derivada de ordem n será da forma n fatorial dividido por 1 menos z elevado a n mais 1, certo? Então, a derivada de ordem n calculada em zero, que é aqui o nosso centro de interesse no momento, quem é? Vai ser exatamente n fatorial, né? Aqui vai cancelar, ficamos com 1 embaixo, então n fatorial.
e isso para n igual a 0, 1, etc. Então, nós obtemos que f de z vai ser igual ao somatório, bom, da derivada de ordem n, calculada em 0, dividido por n fatorial, vezes z elevado a n, para n indo de 0 até infinito. Como acabamos de ver, essa derivada aqui de ordem n é exatamente n fatorial. E assim nós obtemos n fatorial sobre n fatorial dá 1. Então, resta apenas z elevado a n para n de 0 até infinito. Tá legal, gente? Então, o que ocorre aqui? Olha, nós estamos calculando essa expansão em série de Taylor, né, série de Maclaurin, no caso, porque está centrada em 0, centrada, como acabei de dizer, em 0. Ok. Por outro lado, a singularidade da nossa função é z igual a 1. Tá legal? Então, tem um resultado que nós veremos também no futuro, que nos diz que o raio de convergência dessa série de Taylor que nós encontramos aqui é a maior distância onde a nossa função é analítica. Quer dizer, no nosso caso, a distância entre o centro e a singularidade, vou até colocá-la aqui abertinha, é 1. Então, esse vai ser o conjunto, tá legal? Onde a nossa série de Taylor converge. Então, aqui no caso, é o disco módulo de Z menor que 1. Não pode ultrapassar esse 1, porque aqui é onde a nossa função não é analítica. Tá legal? Então, ela está limitada aí, ela está confinada nesse disco. Então, isso é uma coisa que eu quero que vocês guardem no momento. Quando a gente estiver encontrando uma série de Taylor centrada em um ponto onde a nossa função é analítica, essa série vai convergir em um disco centrado no Z0, onde o raio é aí então a distância entre Z0 e a singularidade mais próxima da função. Tá legal? Então, vamos continuar trabalhando um pouquinho mais com essa série aqui. Certo, gente? Então, agora a partir dessa expansão aqui em série de Taylor que nós encontramos, a gente pode encontrar, por exemplo, a expansão em série de Taylor da função g de z igual a 1 sobre 1 mais z. Então, eu não vou ficar aqui calculando as derivadas, eu já vou aproveitar isso aqui que nós temos. Então, isso daqui, olha, eu posso escrever simplesmente como 1 menos z. Perdão, 1 sobre 1 menos z. E aí, aqui, no lugar de z, nessa série, eu vou colocar, então, menos z elevado a n, para n indo de 0 a infinito. Tá legal, gente? Bom, isso daqui eu posso separar, então, em menos 1 elevado a n, que multiplica z elevado a n, para n indo de 0 até infinito. E qual é o raio de convergência? Isso é uma coisa sempre que nós temos que verificar. Bom, então nós sabemos que módulo de menos z é igual a módulo de z, certo? Então, se essa série geométrica original converge para módulo de z menor que 1, então essa série que veio dessa daqui também vai convergir para módulo de z menor que 1, já que módulo de menos z é igual a módulo de z, tá bom? Então, nós obtemos como consequência que a expansão de 1 sobre 1 mais z é somatório de menos 1 elevado a n, z na n, para n de 0 até infinito, e isso daqui converge para módulo de z menor que 1. Então, veja que aqui a nossa singularidade é menos 1,
e que essa expansão em série de Taylor também está centrada em Z0 igual a zero. Só que agora os coeficientes são diferentes daqui, né? Claro, o sinal vai alternando. Então, a gente tem a mesma coisa do exemplo anterior, olha. Aqui é o centro, que é Z0 igual a zero. Agora, a nossa singularidade está aqui, no menos 1. E o nosso raio de convergência, perdão, e o nosso disco de convergência permanece o mesmo. Porque, olha, não pode ultrapassar o menos 1, já que aqui a nossa função não está definida, não é analítica nesse ponto. Tá legal? Considere agora a função h de z igual a 1 sobre z. Então, veja bem, agora essa função não está definida na origem, certo? Então, a nossa singularidade é o z0 igual a zero. Mas a gente pode tentar buscar a expansão de Taylor, tá? Centrada em z0 igual a 1. Então, essa função é analítica em z0 igual a 1 e, portanto, admite uma expansão de Taylor. Então, gente, eu poderia ir lá e olhar para as derivadas de h, calcular essas derivadas no z0 igual a 1, enfim, encontrar a expressão de Taylor. Mas, em vez disso, eu vou usar agora essa expressão que nós acabamos de achar para a função g de z. Então, vejam bem, olha, se no lugar de z eu colocar z menos 1 aqui, vocês observem que eu obtenho a minha função h. Então, h de z, ela é simplesmente quem? Ela é g de z menos 1. E nós acabamos de ver que g de z menos 1 tem a seguinte expansão. Então, vai ser menos 1 elevado a n. No lugar de z, eu vou colocar z menos 1 elevado a n. N indo de 0 até infinito. Certo? Então, essa vai ser a expansão da nossa função h de z, apenas substituindo z menos 1 no lugar de z na expansão de g. Agora, a gente tem que verificar, então, qual que é o disco de convergência. Então, nós temos que essa expansão da função g de z converge se módulo de z for menor que 1. Então, essa expansão de h de z vai convergir se, então, aqui no lugar de z, eu coloco z menos 1, que foi a troca que a gente fez, né? Se módulo de z menos 1 for menor que 1. Então, esse é o nosso disco centrado aí no ponto que nós queremos. Então, vejam bem. Agora, a nossa singularidade para a função h é quem? 0. Eu quero centrar a minha série de Taylor no meu ponto z0 igual a 1, onde a minha função h é analítica. Então, essa série que nós encontramos converge nesse disco aqui. Tá legal? Então, esse é o disco de convergência. Certo, gente? Então, às vezes, a gente pode encontrar novas expansões de Taylor a partir de expansões já conhecidas. É uma coisa bem comum. Certo, gente? Então, agora, eu quero fazer o seguinte. Eu quero voltar para essa função, f de z é igual a 1 sobre 1 menos z. Só que agora, eu quero fazer a expansão de Taylor centrada em z igual a i. z0 igual a i. Tá legal? Então, essa é a expansão centrada em z0 igual a 0. Mas eu quero fazer agora centrada em z0 igual a i. Isso é completamente possível, já que a minha função f é analítica e, portanto, pelo teorema, admite uma expansão em série de Taylor. Então, como é que a gente faz? Olha, nós partimos daqui desse quociente, 1 sobre 1 menos z. Então, a gente faz aquele velho truque
de somar e subtrair. Então, isso é o mesmo que 1 menos I mais I menos Z. Tá legal? Eu posso reescrever isso da seguinte forma. Então, é 1 sobre 1 menos I menos Z menos I. Tá certo? Viram que eu fiz aqui, ó? Eu já fiz aparecer de alguma forma o Z menos Z0, que depois vai aparecer lá na série de Taylor. O que a gente faz agora? A gente faz algo parecido, na verdade a gente faz aquilo de colocar em evidência, igual nós fizemos na demonstração, colocar o Szinho em evidência. Eu vou colocar 1 menos I em evidência nesse denominador. Então, isso é 1 menos I, que multiplica, bom, 1, que é o que sobra aqui, menos o quê? Menos Z menos I sobre 1 menos I. Tá legal? Eu realmente só coloquei aqui em evidência esse 1 menos I. E isso daqui, então, eu posso escrever como 1 sobre 1 menos I, que multiplica o quê? 1 sobre 1 menos esse quociente, Z menos I, dividido por 1 menos I. Então, vejam que agora, olha, apareceu aqui algo parecido com 1 sobre 1 menos Z, só que aí no lugar de Z, nós temos todo esse quociente aqui. E essa constante, que é um número complexo, que está multiplicando, mas deixa ele quieto aí por enquanto. Certo? Então, o que eu vou fazer, gente? Eu agora, na nossa série geométrica, aqui, no lugar de Z, vou colocar todo esse quociente. Tá legal? Então, nós temos, ó, 1 sobre 1 menos Z, isso vai ser o quê? Isso vai ser 1 sobre 1 menos I, que multiplica, então, o somatório de que no lugar de Z, eu coloco todo esse quociente, ó, Z menos I, dividido por 1 menos I, elevado a N, para N indo de 0 até infinito. Agora, a gente vê em que disco esse rapaz aqui, essa série, converge. Então, o que nós fizemos? No lugar de Z, eu vou colocar o quociente. Então, isso vai convergir desde que, então, o módulo de Z menos I dividido por 1 menos I seja menor que 1. Ou seja, desde que o módulo de Z menos I seja menor que o módulo de 1 menos I, né? Passei para lá. Ou seja, módulo de Z menos I seja menor que módulo de 1 menos I, que é raiz de 2. Então, esse é o nosso disco de convergência, centrado já no ponto que queremos, que é Z0 igual a I. E aparece, então, aqui o raio raiz de 2. Então, concluindo, a nossa série f de Z, que é 1 sobre 1 menos Z, admite a série de potência centrada em Z menos I, que é da forma, então, ó, Z menos I, elevado a N, dividido por, passa esse 1 menos I para dentro do somatório, 1 menos I, elevado a N mais 1, para N indo de 0 até infinito, e converge aqui naquele disco que nós encontramos. Certo? Então, olha só a nossa situação aqui agora, gente. Veja bem. A nossa singularidade é 1, né? Para a função f de z. O nosso centro agora foi aqui o i. E veja que é aquilo que eu falei com vocês, olha, a distância de i até a singularidade é exatamente o que? Raiz de 2, né? Que é o raio que aparece aqui. Então, já por construção, de nascença, essa série
nasce convergente nesse disco centrado no Z0 e raio a distância entre Z0 e a singularidade da função. Tá legal? Ó, vou deixar de exercício para vocês fazerem isso. Por exemplo, agora vou colocar, deixa eu ver, vou colocar 2i, tá? Você relativamente boazinha, vou pegar um número não muito esquisito para não piorar tanto a série para vocês, tá? Então, eu quero que vocês façam esse mesmo procedimento agora para achar a série centrada em 2i. Então, vocês vão ter aqui, olha, já vou até dar um spoiler. Nosso raio é raiz de 5, né? Que é a distância de 2i até 1. Enfim, brinquem aí um pouquinho, façam essa manipulação para encontrar a série de 1 sobre 1 menos e centrada em 2i. Bom, gente, então no nosso próximo exemplo, nós queremos ver aqui a expansão da série de Taylor centrada na origem da função e elevado a z. Então, o que que nós temos aqui, gente? Essa função, ela é inteira, certo? Significa que ela é analítica em todo C, ela não tem singularidades. Então, a expansão em série de Taylor centrada na origem, ou né, a série de Maclaurin, da função e elevado a z, ela converge para todo ponto de C. Então, isso é muito útil, né? Isso é muito interessante. Então, como ela é inteira, a série de Taylor centrada em Z0 igual a 0, bom, nesse caso, na verdade, é chamada, né, a série de Maclaurin, converge para todo C, quer dizer, para todo ponto Z de C. Então, o que nós temos aqui é que o raio é infinito, né? O raio é infinito. Certo? Então, o que nós temos? Ó. Bom, a derivada de ordem n da função e elevado a z é ela própria, né? Como nós sabemos. Portanto, a derivada de ordem n de f calculada em 0 é igual a 1. E isso para todo n, inclusive para o n igual a 0, que é o f de 0, né? Então, para n igual a 0, 1, etc. Tá legal, gente? Então, gente, o que nós obtemos é o seguinte, olha. A expansão em série de Taylor é, portanto, a derivada de ordem n dividido por n fatorial vezes z elevado a n. Então, nós obtemos 1 sobre n fatorial, z menos 0 elevado a n, para n indo de 0 até infinito, que é aquela expansão já conhecida, né? Z elevado a n sobre n fatorial, para n indo de 0 até infinito. E veja que se z for um número real, a gente tem a mesma expansão da função e elevado a x real, certo? Então, isso aqui é e elevado a z, para z complexo, e ela converge para todo z em c, certo? Então, na verdade, aqui é para todo z em c. O Churchill escreve dessa forma, tá? Ou seja, o raio infinito. Tá legal? E aí, a partir dessa expansão, a gente pode, por exemplo, buscar a expansão da função g de z, dada por z ao cubo, e elevado a 2z. Certo? Então, o que nós vamos fazer é simplesmente substituir 2z aqui no lugar de z. Então, isso fica z ao cubo, que multiplica o somatório de
2z elevado a n, dividido por n fatorial, para n indo de 0 até infinito. E agora esse z ao cubo pode entrar dentro do somatório. Então, isso nos dá somatório de 2 elevado a n, z elevado a n mais 3, dividido por n fatorial, para n indo de 0 até infinito. Se vocês quiserem, vocês podem reescrever como uma série de potências centrada em zero, né? A gente tem que ajustar aqui a potência. Então, isso é o mesmo que... Então, no lugar de n, vou colocar n menos 3. Então, isso fica, ó, z elevado a n, 2 elevado a n menos 3, dividido por n menos 3 fatorial. Só que agora o nosso n começa em 3 e vai até infinito. Tá certo? Aqui a gente só reescreveu para que a nossa potência, né, comece com z elevado a n, em vez de começar com z elevado a n mais 3. Mas é a mesma coisa. Tá legal? Certo, gente? Então, para o nosso próximo exemplo, nós queremos agora achar a expansão de Taylor centrada na origem da função seno z. Então, novamente, essa é uma função inteira também. Então, a expansão que nós encontrarmos é válida em C, tá bom? Então, a expansão de Taylor centrada em z0 igual a 0 converge em C. Quer dizer, o nosso raio aqui novamente é infinito, tá? Então, como é que a gente faz agora, gente? Olha só. Lembrem-se que seno z é o quê, né? É e elevado a iz menos e elevado a menos iz, dividido por 2i. Essa foi a nossa definição primeira, né? Quando definimos a função seno z. E nós acabamos de encontrar a expansão de Taylor centrada na origem para a função e elevado a z. Então, nós vamos usar isso. Então, vejam bem, ó. No lugar de e de z, eu vou colocar iz. Então, eu tenho, por um lado aqui, iz elevado a n, dividido por n fatorial, para n indo de 0 até infinito, menos... Agora, no lugar de z, eu vou colocar menos iz. Então, menos iz elevado a n, dividido por n fatorial, para n indo de 0 até infinito. Certo? Então, isso nos dá 1 sobre 2i, que multiplica, então, o somatório. Ó, eu vou juntar esses dois somatórios em um só da seguinte forma. Aqui eu tenho i elevado a n, z elevado a n, e aqui menos iz elevado a n. Então, esse menos 1, eu vou colocar para fora. Então, eu posso escrever assim, olha, 1 menos 1 elevado a n, que multiplica i elevado a n, z elevado a n, dividido por n fatorial, para n indo de 0 até infinito. Concordam que eu posso fazer isso? Agora, vejam o seguinte, gente. Vejam que 1 menos 1 elevado a n, isso vai ser 0, se n for par. E isso vai ser igual a 2, se n for ímpar, né? Então, as potências pares nesta série todas desaparecem. Portanto, eu já vou, então, no lugar de n, escrever 2n mais 1. Tá legal? Já que eu sei que as potências pares desaparecem. Então, o que que nós obtemos com isso? 1 sobre 2i, que multiplica o somatório. Então, para n ímpar, isso daqui vai dar 2.
i elevado a 2n mais 1, z elevado a 2n mais 1, tudo isso dividido por 2n mais 1 fatorial, com n indo de 0 até infinito. Então, agora estão contempladas apenas as potências ímpares. Agora, vejam outra coisinha, ó. Vejam que i elevado a 2n mais 1, isso é o quê? Isso é a mesma coisa que i elevado a 2n vezes i. Ora, i elevado a 2n é i ao quadrado elevado a n vezes i. I ao quadrado elevado a n é menos 1 elevado a n vezes i. Certo? Então, aqui, olha, eu vou colocar menos 1 elevado a n vezes i. Então, esse 2i cancela com esse 2i daqui. O que me resta, portanto, é seno z, é somatório de... Então, tenho menos 1 elevado a n, z elevado a 2n mais 1, dividido por 2n mais 1 fatorial. N indo de 0 a infinito. E essa série converge em C, quer dizer, converge se módulo de Z for menor que infinito. Usando a linguagem do Churchill. Tá legal? Então, gente, eu vou deixar aí de exercício para vocês acharem, usando esse mesmo procedimento, a série do cosseno Z, tá bom? Vocês vão verificar que isso daqui dá exatamente o quê? Menos 1 elevado a n, z elevado a 2n, dividido por 2n fatorial, para n indo de 0 até infinito. Então, vejam que essas séries, quando o z é real, nós recuperamos as séries de Taylor de seno x e cosseno x reais, como tem que ser, né? Bom, gente, então nós acabamos de ver, né, as séries de seno z e cosseno z. E eu também vou deixar de exercício para vocês o seguinte, olha, eu quero que vocês encontrem a série de Taylor centrada na origem para as funções seno hiperbólico z e cosseno hiperbólico z. Então, vocês vão fazer isso utilizando as séries de seno z e cosseno z e as seguintes identidades. Então, seno hiperbólico z, isso é menos i seno de i vezes z, lembrem-se dessa identidade, e cosseno hiperbólico z é cosseno de i vezes z. Então, a partir das duas séries que vocês já têm, essa daqui vocês devem encontrar também, vocês são capazes de encontrar as séries para seno hiperbólico e cosseno hiperbólico z, utilizando essas identidades aí. Então, façam isso.